Hoje eu estou aparecendo aqui no cantinho para poder falar com vocês a respeito da última parte da matéria. Eu sei que está um pouco puxado, mas agora é a última parte. O que a gente vai fazer hoje? Vamos pegar a parte das vistas principais e construir o sólido, para a gente identificar. Vamos olhar as vistas e vários sólidos e saber das vistas quem é quem. Também vamos falar um pouquinho sobre corte, o que é corte, o que é seção, o que é encurtamento. E hoje também vou passar para vocês uma lista de exercícios e junto com a lista no final outro arquivo chamado solução. Então vocês vão tentar fazer a lista, se não conseguir aí vocês dão uma olhadinha na solução. Lembrando que as dúvidas ou qualquer outra coisa vocês podem estar perguntando aí pelo Moodle, pelo ambiente virtual, tá bom? A gente está sempre mantendo contato. E na próxima aula a gente já vai fazer uma prova desse conteúdo que a gente está fazendo online, tá? Então a prova vai ser online, vai ser uma questão que vai mudar. Eu tenho um banco de questões e as questões vão mudar para cada pessoa, então não adianta você tirar print e mandar para fulano, não funciona. São muitas questões e aí eu vou por ordem aleatória, então vocês vão fazer uma prova individual praticamente, mas dentro do mesmo conteúdo, tá bom? Então vamos começar? Ó, eu tenho aqui, nesse trabalho aqui, eu tô colocando no Macromedia Fireworks para mim poder colorir, tá? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho sólidos e tenho as vistas principais, tá bom? Então, às vezes, o sólido ele pode ser representado apenas pelas três vistas principais, sendo ela a vista frontal, essa que a gente vê de frente nessa direção aqui, frontal, a vista lateral esquerda, nessa direção daqui para cá, e a vista superior, que ela é representada de cima para baixo. Então, eu tenho esses sólidos aqui e eu vou achar nesse monte de modelos qual é o sólido correspondente, tá bom? Então, como que eu vou estar fazendo aí a primeira coisa, ó? Eles estão numerados de 1, 2, 3 e até o número 8. Então, eu vou preencher o número aqui. Como que eu vou estar fazendo? O sólido é esse. Vou pegar uma corzinha, vou mostrar a vocês qual que é a vista frontal. Vamos lá, vamos colocar uma cor, um azul. Então, na vista frontal, eu tenho que estar vendo isso que está em azul e isso aqui que está em azul. Agora, imagine eu rotacionando esse sólido e vendo isso de frente. Isso é vista frontal. Então, ele forma meio que um Lzinho. Na vista superior eu vou fazer de rosa. Na vista superior, eu tenho que ver um T. Olhando de cima para baixo, eu vou ver um T bem definido, um T de ladinho, né? E uma parte dessa projeção aqui, ó, eu vou estar vendo como se fosse um quadradinho, dessa aqui é a diagonal. Já na vista lateral esquerda, na lateral esquerda eu vou fazer de amarelo. Eu vou estar visualizando essa parte aqui, junto com esses cantinhos, tá bom? Então, primeiro eu vou caçar um sólido que tem um L aqui, ó, na vista, para mim poder ver se é isto mesmo. Então, vamos lá. Olhando aqui os sólidos que tem um L assim, ó, na lateral, esse não pode ser, esse não pode ser. Este aqui não pode ser, não pode ser. Ó, ele tem um L na lateral, mas acredito que não seja. Olha, achei um candidato favorável, ó. Quem tem um L na lateral é esse aqui, ó, número 6. Então, olhando aqui, ó, ele forma o L na lateral. Para ficar fácil de vocês visualizarem, eu vou pegar isso aqui e vou colocar ali mais perto da figura para a gente estar montando a situação. Então, tá aqui, ó. Tá aqui, pronto. Vou pegar agora minha ferramentinha de tinta, ó. Nota que meu L tá aqui, meu L tá aqui. Essa parte inclinada, eu vejo ela como se fosse um quadradinho. Imagina eu estando nessa direção aqui, ó, olhando na direção dessa setinha. E aí eu vou estar visualizando... Opa, engrossei demais a seta. Aí eu vou estar visualizando nessa direção. Então, essa parte aqui eu vejo como se fosse retinha. A por aqui tá batendo. Agora, com relação à lateral esquerda. Na lateral esquerda é como se eu estivesse vendo nessa direção. Então, olhando nessa direção, eu tenho que estar vendo a parte amarelinha, né? Ó, a parte amarelinha é essa frontal, ó, amarelinha aqui. E as duas orelhinhas lá no final, ó. Então, consegui ver nessa diagonal aí. Já achei. E olhando de cima, que é a vista superior, olhando de cima para baixo, que seria nessa direção, de cima para baixo, tá?
eu tenho que enxergar, eu tenho que visualizar o Tzinho deitado, olha o Tzinho deitado aqui. Esse mesmo T, ele tá deitado aqui. Essa parte inclinada, olhando de cima, eu vejo ela como se fosse um retângulozinho. Então, aqui eu já tenho que esse pedaço corresponde ao meu sólido. O primeiro sólido vai ser número 6. Aí eu vou lá e vou preencher aqui número 6. Aumentar o tamanho da fonte. Número 6, pronto. Então, vejam que correspondeu as 3 vistas a esse sólido aqui, número 6. Então, a gente já está aqui preenchido o número 6. O 6 já está preenchido, a gente já achou qual que é esse sólido primeiro. Do mesmo jeito, eu vou fazer o procedimento aqui para os outros, tá? Vou fazer o procedimento aqui para os outros. Vou apagar aqui as lateralzinhas que eu usei e vou fazer o procedimento para os outros. Então, sempre que eu vou olhar a vista frontal, eu estou olhando nessa direção aqui, ó. Estou olhando nesse sentido daqui, entrando. Esse sólido aqui, ó, ele também tem um Lzinho, mas ao contrário, ele tem uma parte do furo. E o furo aqui, ele é representado por linhas pontilhadas, tá? A linha tracejada. Então, vamos ver se a gente acha aí alguém que tem essas características aí. Vou pôr até uma corzinha diferente, vamos começar com o verde. Eu não mudei a cor, né? Vamos pôr aqui outra cor. Marronzinho. Então, vamos achar alguém que começa com esse L aí marronzinho, na vista frontal. Ó, aqui ele começa com L marronzinho, só que nota que ele tem uma diagonal. A diagonal eu vejo como se fosse um quadrado. Entretanto, nesse primeiro aqui, ó, ele tem um furo que dá para ver na vista lateral esquerda. E aqui eu não consigo visualizar esse furo, então não pode ser esse. Não pode ser esse. Não pode ser esse. Não pode. Ixi, Maria, não vai ser nenhum desses não, hein? Não vai ser nenhum desses. Opa, tô olhando errado, desculpa, vai sim. Aqui, ó. Ele forma um L. Ó, aqui, ó, no primeiro, ó, forma um L. Lembra que eu falei que ficam tracejados? Vou até desfazer onde eu marquei, ó. Ficam tracejados na parte do furo. Aqui, ó. Ó, o tracejado na parte do furo aqui na parte superior. Tá vendo? Então, eu olhando daqui, ó, eu vejo que tem esse tracejado aqui indicando que tem um corte do outro lado de uma face que eu não tô vendo. Então, eu tenho um marronzinho. Aqui, na verdadeira grandeza, ele vai estar em diagonal. Só que quando eu olho nessa direção, nesse sentido, eu vejo como se ele fosse um retângulozinho. Tá aqui o retângulo. E essa diferença desse corte aqui, ó, que ele é torto, vou até pôr o ponteirinho do mouse, esse cortezinho aqui que ele é torto, quando eu olho ele nessa direção, eu vejo ele como se fosse retinho. Então, eu tenho essa aqui, a vista frontal. A vista superior, olhando de cima, é como se eu tivesse... É como se eu tivesse 3 linhas, ó. Uma linha, 2 barrinhas, 3 barrinhas. Olhando de cima, ó. Primeira barrinha, segunda barrinha, terceira barrinha. Essa parte da diagonal aqui, ó, vai corresponder a essa parte aqui, ó. Que eu tô olhando de cima, tá? Olhando de cima é nessa direção, ó. Olhando de cima. Imagina que eu tô de frente olhando de cima. Nessa direção. Então, é o que que acontece? A barrinha ali é aquela barrinha roxa que eu tava mostrando a vocês. Então, é a vista dele. E já olhando ele da lateral esquerda, nessa direção, eu vou ver. Eu vou visualizar, vamos assim dizer, né? Vou visualizar. Vou pôr um azul escuro, ó. Essa parte aqui, que corresponde a essa. Embora que esteja em ângulo, quando eu olho aqui bem de frente, olhando nessa vista lateral esquerda, é como se eu não visse esse ângulo, e ele me mostra o rasguinho. Aqui é diagonal. Essa vista superior permite eu ver que é diagonal, mas olhando de frente é como se não fosse diagonal. Eu não tenho essa perspectiva, tá bom? Então, corresponde a esse sólido aí. Vou
apagar essas coisinhas que eu fiz aqui e poder escrever lá a resposta, né? Então, vamos pôr aqui, esse aqui corresponde ao número 2. Do mesmo jeito que eu fiz esses dois, dá para se fazer os outros todos. Então, primeiro eu procuro a vista frontal algo que pareça com ela, depois eu dou uma olhada na lateral esquerda e na superior. O que tiver casando é ele. Agora eu vou fazer aqui, sei lá, eu vou pegar um rosinha aqui e vamos tentar. Esse aqui começa com a barrinha e com um quadradinho. Isso que eu tenho que estar visualizando quando eu ver. Uma barrinha e o quadradinho. Olhando aqui, eu já achei ele, ó, a barrinha e o quadradinho, ó, barrinha inferior e o quadradinho. Aqui eu tenho a lateral esquerda, olhando na direção da lateral esquerda, que seria essa direção aqui, ó, perceba que tem um corte lá dentro. Então, aqui tem que ter alguma coisa pontilhada. Ó o pontilhado aqui, ó, indicando que tem um corte. E não precisa nem dizer, né, que olhando a da vista superior, eu vou ter isso aqui que tá mais alto, ó, isso aqui que tá mais alto, a parte que tá mais baixa, essa parte aqui que tá mais baixa que eu pintei de laranja, e a outra parte que tá mais baixa ainda. Sei lá, vamos pôr um verdinho claro, aqui tá mais baixa ainda, aqui tá mais baixa ainda. Então, é como se essas vistas complementassem o que o desenho tá pedindo, tá bom? Então, na lista de exercício de vocês, o que vocês vão ter que fazer? Já vou mostrar aqui para vocês. Eu vou dar para vocês as vistas, sendo que nesse lugar fica a vista frontal, neste lugar fica a lateral esquerda, neste lugar fica a vista superior, que são as vistas principais. Essas vistas que eu estou fornecendo não precisa desenhar no trabalho, tá? Aí, o que vocês vão fazer? A partir dessas vistas principais, vocês vão construir esse sólidozinho 3D. Cada vista vai corresponder a um sólido diferente, tá bom? Então, esse é o trabalho de vocês aí, a primeira parte da lista de exercício. Agora, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre corte, seção e encurtamento. O que vem a ser esse corte? Bom, corte significa divisão, separação. Todo mundo já cortou pão em casa, então você sabe o que é corte, é fazer fatias. Só que no desenho técnico, o corte de uma peça ele é sempre imaginário, não que a peça vai ser partida no meio. É só para mostrar detalhes que às vezes em 3D ou na isométrica a pessoa não perceberia. E tem uma norma que é a NBR 12298, que ela estabelece as regras para poder efetuar esse corte. É cheia de regrinhas, eu trouxe para vocês as principais. Então, o corte vai permitir a gente ver as partes internas da peça. Então, olha aqui, ó. Eu tenho um observador, um bonequinho zoiudo para indicar o lado que a pessoa está vendo. Então, ele está vendo na vista frontal, de frente, olhando o sólido de frente. É como se fosse um bloco de concreto, daqueles blocos que o pessoal usa para construção civil. Aí, olhando de frente, olha só, ele vê que tem um furinho aqui, tem um rebaixo, agora ele não sabe se esse buraquinho ele passa até o final. Aí eu venho, vou passar uma faca que divide esse sólido. Quando eu divido esse sólido, permite eu ter uma visão do detalhe. Olha só, o furo, o rasgo, o rebaixamento não é até no final do sólido, é só até na metade. Então, essa parte sombreada aqui indica que é a peça do sólido, tipo, se for madeira, significa madeira, se for metal, é metal, e o buraquinho, o rebaixo, vem só até aqui. Então, ele permite eu visualizar esses detalhes. Então, no nome científico, seria falando que a gente viria planos virtuais secantes e tal. Mas na linguagem, assim, que vocês vão entender bem simples, é o seguinte, ó. É como se eu passasse uma faca, um plano, nas suas seções principais. Eu posso cortar ele no meio de cima para baixo, posso cortar no meio longitudinal. Longitudinal é a direção de maior comprimento e transversal é de menor comprimento, tá? Então, aqui, o longitudinal seria essa maiorzinha, transversal seria esse menorzinho, tá bom? E com isso daí eu vou representar os detalhes, ó, a parte achurada representa a parte que seria metal, a parte sólida, a parte de material, e a parte que é desenhadinha seria o oco, o vazio, a superfície mesmo da peça, tá bom? Então, aqui eu tenho um novo sólido, né? E aí eu vou partir ele primeiro aqui no meio, pá. Quando eu parto no meio, até colori aqui, deixei em amarelo, a partezinha que seria metal, estrutura da peça, metal, madeira, seja lá que material for feita essa peça. E fazendo o mesmo corte nessa peça, já
na seção longitudinal, que é de maior comprimento, ó, nessa direção, que seria paralelo à vista frontal, eu tenho aqui, ó, pus em azul a parte que é metal. Nota que o furo é vazado, então o furo eu deixei verde para mostrar a vocês que eu não posso achurar o furo. O furo é vazado, tá? É a superfície da peça, então seria sim a parte do corte dessa superfície. Para fazer essas linhas de achura, que seriam esses riscadinhos, não é feito de qualquer jeito, tá? Ele tem toda uma técnica. Por exemplo, ela é a superfície imaginada, cortada, é preenchida por essas achuras, que são linhas estreitas, que vão ser traçadas a 45 graus. Em alguns casos, permite inclinação de 30, tá? Então, aqui eu tenho um retângulo, vou traçar linhas a 45 graus. Aqui eu tenho um losango, vou traçar linhas de 45 graus, ó. Ela está em 45 graus em relação à superfície do sólido. E quando for círculo, mesma coisa. Um oval aqui, ó. Linhas a 45 graus de um eixo principal dessa elipse. Em desenho técnico, as achuras, os tipos de linhas, indicam também o tipo de material. Então, vamos ver que tipo de material são esses, olha. Quando a gente tem metal em geral, são linhas cinzentas. Quando eu tenho ferro fundido, as corzinhas são em azul, tá? Isso aqui a gente faz no AutoCAD, o estilo de linhas, ferro fundido. Quando é ferro forjado, as linhas são lilás. Quando é o metal branco, é um lilás claro. Quando é feito de cortiça ou couro, é esse quadriculadinho. Se for feito de cobre e ligas, é feito de laranjinha. Aço inox parece com esse, só que é duas linhas próximas, uma afastada, duas próximas, uma afastada e segue. Se for pedra artificial, são linhas tracejadas. Se for cerâmica resistente, são linhas vermelhas, tá? É feito, se for concreto, é cheio de pontinho com esses triângulozinhos, significando as pedrinhas que vai no concreto. Quando é alumínio, magnésio, linha tracejada, quando é madeira, ele faz essas curvinhas aí, ó, semelhantes à madeira. Esse aqui seria o tronco torado, tipo uma bolacha, né, as rodelas. Esse aqui seria o longo do comprimento da madeira. Nota que essa da madeira é bem semelhante a esse da aglomerado da madeira. Esse aqui é contraplacado, laranja, plástico, borracha e betuminosos, verde claro. Então, tem toda uma regrinha para fazer. O que a gente usa mais? É metal para ferro fundido e pronto, a gente achura e cerâmica resistente. É o que a gente vai usar mais. As achuras, elas também têm um jeito certo de fazer, ó. Ela não pode estar na mesma inclinação das arestas. O que é aresta? Essa lateralzinha da peça. Então, a achura não pode estar na mesma lateral da aresta e nem no mesmo sentido das cotas, que é para não confundir. Vamos pôr aqui no exemplo. Então, aqui eu tenho uma peça, né, uma lateral. Eu não posso fazer a achura paralelo a essa aresta. Eu tenho que fazer a achura no sentido que ela não fica paralelo. Por quê? Porque eu posso confundir a aresta da peça com a achura. Então, esse é o jeito errado, esse é o jeito certo, ó. Ela com ângulo de 45. Com ângulo de 45. Aqui eu tenho um caso que eu vou dar um raio de uma curvinha. Nota que a cota do raio está no mesmo sentido da achura. Está errado, não pode. Ele tem que estar no outro sentido, tá? Aí aqui, ó, eu inverti a achura para poder estar no sentido perpendicular ao raio. Nessa daqui também, de forma semelhante, ó, aqui tá na parte interna, né? Aqui é a achura na parte externa. Nota que tá no mesmo sentido de direção da cota do raio, e aqui tá no sentido, né, perpendicular, que seja formando 90 graus com a cota do raio. Então, quando eu vou fazer o corte, eu tenho que indicar antes onde a peça será imaginada cortada. E essa indicação vai ser feita através de letras que vão indicar seções. Ó, aqui eu tenho sólido, indiquei aqui através de uma seção, que é um traço, ponto, traço, onde que vai ser cortado esse sólido, tá bom? Então, aqui eu tenho a indicação e aqui eu tenho o corte. O que é a seção? A seção ela é diferente do corte e ela é normalizada pela ABNT, NBR 10067, de 87. O que é seccionar? Seccionar é um tipo de corte, só que é diferente, tá? Por exemplo, ó, vou mostrar para você a diferença entre corte e seção. No corte,
eu mostro o restante da peça, onde é o metal, onde é o material que está ligando e o restante na peça. Já na seção, eu só mostro a parte maciça atingida pelo plano. Ó, cortei essa peça aqui, eu não vou desenhar essas beiradinhas lá atrás, vou mostrar só na onde é metal, só na onde é material. Tem autores que nem gostam de utilizar a seção porque dá a impressão que é duas peças diferentes, tá? O corte representa melhor do que a seção, mas em alguns momentos é necessário mostrar a seção. E por fim, a última matériazinha que a gente vai ver é encurtamento. Porque alguns materiais, alguns sólidos, eles têm uma forma muito comprida e a forma dele é constante. Para a gente poder representar de forma mais prática, eu posso encurtar. Igual aqui, eu tenho um cone vermelho enorme aí. E a câmera vai estar pegando em cima dele aqui, ó. Mas é um cone vermelho e ele é muito comprido. Aí o que eu vou estar fazendo? Vou arrumar aqui já para poder estar mostrando. Vou diminuir que aí a câmera não pega nele. Pronto. Então agora dá para ver, eu tenho um cone vermelho muito comprido. Só que, às vezes, meu papel não cabe para desenhar tudo. Então, o que eu faço? Eu faço o encurtamento, ó, desenho linhas, que são linhas que não são do sólido, essas curvinhas aqui, para indicar que o sólido vai ter o mesmo comprimento, mas está representado de forma menor. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa peça, ela é comprida, só que esse trecho dela aqui se repete. Então, para mim não ter que desenhar ela todinha, eu vou desenhar o começo, o final e indicar as seções aí, ó, começo, final e aqui a seçãozinha maciça da peça, tá bom? Algumas vezes o encurtamento é feito assim, ó, por essas linhas que parecem linha de batimento cardíaco. Então, elas são limitadas por linhas de ruptura, que são linhas contínuas e estreitas, desenhado tipo a mão livre mesmo, por isso que eu falei curvinha. Ou pode ser a linha estreita em zigue-zague. Então, esse aqui é a linha mão livre e essa aqui é a linha em zigue-zague, tipo batimento cardíaco. E vou mostrar para vocês na parte da tarefa o que isso representa para vocês real. Eu dei a vocês, na questão 2, para fazer o seguinte, eu faço o corte indicado nos sólidos abaixo e achuro a área correspondente. Segundo exemplo, eu peguei a figura mais difícil e dei de exemplo. Então, imagina que eu tenho esse sólido e essa parte cinza é o plano de corte, onde vai estar cortando. E esse plano está paralelo à vista superior. Então, eu vou desenhar a vista superior cortada. Ó. Desenhei tudo aqui. Onde for furo, eu não faço a achura. Onde for sólido, aí eu faço a achura. Ó. Então, pegou sólido nesse pedaço aqui e nesse pedaço aqui sombreado. E aí, vocês vão estar fazendo para essa peça, que é bem simples, ó. Só desenhar essa parte aqui, ó. A vista correspondente com o corte, ó. Se eu estou cortando paralelo à vista lateral esquerda, então, vou ter que fazer a vista lateral esquerda com o corte. Só ela, não preciso fazer frontal, não preciso fazer superior. Porque aqui eu estou cortando paralelo à lateral esquerda. Aqui, ó, eu já estou cortando paralelo à vista frontal. Então, eu estou cortando retinho nesse morrinho. Então, esse morrinho aqui, ele não entra como achura, tá? Tentei pegar formas básicas, fáceis, para dar de você fazer. Vocês vão fazer só a vista frontal com achurado. Agora, com a parte do encurtamento. Então, como eu disse, o encurtamento, vocês vão fazer, eu desenhei alguns sólidos para vocês. Vocês vão pegar e vão desenhar o encurtamento, fazer ele menor e desenhar a seção do sólido. O que seria a seção? Seria uma fatia desse sólido. Aí vocês vão desenhar ela na verdadeira grandeza, tipo como se fosse frontal. Se eu estou fazendo encurtamento aqui paralelo ao plano superior, então tem que ser a vista superior aqui para mim fazer o desenho da seção. Para não ficar muito difícil, eu coloquei uma só questão nessa, só um tijolinho. Aí vocês vão fazer o encurtamento, ver que direção que ele é maior, faz o encurtamento dele e desenha a seção. No mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e vai fazendo as tarefas, tá? Na próxima aula, na próxima semana já vamos ter prova disso aí. Tô aí disponível para tirar as dúvidas de vocês. Se tiver alguma coisa que não tá conseguindo, só entrar em contato, tá bom? Um beijo, um abraço, espero que todos vocês estejam bem. Até mais!